Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muito. Graças e paz. Boa noite a todos. O pastor pediu para eu compartilhar essa palavra com vocês hoje. Eu estava meditando aí ao longo da semana numa palavra, né? Ele disse que era livre, que eu podia falar uma palavra que viesse do meu coração, né? E foi uma palavra que Deus falou comigo bastante essa semana passada também. E se eu fosse dar um título para essa palavra, ela seria: nós não somos o centro do universo. Pode parecer óbvio, né? Essa frase, quando a gente ouve assim, nós não somos o centro do universo. Mas muitas vezes não é óbvio, porque muitas vezes a gente se comporta como se a gente fosse o centro. E a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela vai nos confrontar para mostrar o quão pequenos somos perante Deus. E eu queria iniciar em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 7, 24, que diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente reflete nessas duas passagens aí, né, que Paulo está falando aí para os romanos, a gente percebe o quão pequeno a gente é, o quão miserável, o quão pecador a gente é. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui na palavra de Deus, nós não somos o centro do universo porque nós somos pecadores e miseráveis. A palavra de Deus fala isso para a gente. Nós somos cheios de falhas, né? E quando eu estava pensando, refletindo nessa palavra durante essa semana, eu estava lembrando do humanismo, né? Que o humanismo é quando você coloca o homem no centro, quando o homem está no centro de todas as coisas. E esse movimento ele começou lá por volta de 1500, e todas as pessoas, os seres humanos, colocavam o homem no centro de tudo, né? A despeito de terem outras teorias, como o geocentrismo, né? Que a Terra era o centro do universo, o heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo, mas também tinha esse movimento que acreditava que o homem era o que tinha de mais importante, que existia de mais importante no universo. E com o tempo, né, hoje a gente sabe que nenhuma dessas teorias aí estão corretas, né? Porque não se sabe onde é o centro do universo, para a ciência. Mas para a gente sabe o que é o centro do universo. A gente vai chegar um pouquinho nisso lá no final. Mas naquela época, na antiguidade, se acreditava nisso, que o homem é o centro do universo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a gente não é nada, que a gente é simplesmente um pecador. A gente é um miserável, como diz Paulo lá na carta aos Romanos, né? Esse pensamento de que o homem é o centro do universo, ele prevalece até os dias de hoje, né? A gente vê uma sociedade completamente corrompida e egocêntrica, que só pensa em si mesma. Quando a gente vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Novamente aqui, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele fala, a primeira palavra que ele fala aqui
é amante de si mesmo. Então, nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Então, é o que a gente tem visto na nossa sociedade. As pessoas só pensam em si, só pensam nelas, não estão preocupadas com os outros. Então, a gente vive uma sociedade egocêntrica, em que as pessoas acham que elas são o centro de tudo, em que as pessoas acham que elas são o que tem de mais importante no universo. E isso é a raiz de muitos males que a gente vê por aí, né? É a falta de amor, né? A falta de compaixão com o próximo. Quando a pessoa é egocêntrica, ela não é capaz de expressar o amor dela pelo outro ser humano. E outra coisa, né? Outro ponto da palavra de Deus que mostra para a gente que nós não somos o centro do universo é que a vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas. Se a gente vai lá em Jó, quando a gente vai em Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó, nesse momento, ele está numa situação de que ele perdeu tudo, que ele não tem mais nada, ele não tem mais família, só sobrou a esposa, os filhos morreram todos, ele não tem mais seus bens, a sua casa, tudo foi embora, ele perdeu tudo. E nesse momento aqui ele reconhece a soberania de Deus. Diz assim no versículo 1, capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nesse momento aqui, Jó está reconhecendo a vontade soberana de Deus, ainda que essa vontade pareça ruim para Jó, para a vida de Jó. Ainda que as consequências da vontade de Deus na vida de Jó não sejam tão boas. Que ele tenha perdido tudo, tenha perdido seus bens e tenha perdido seus filhos, mas ele, ainda assim, ele reconhece a vontade soberana de Deus. Por mais que pensamos que nós estejamos no controle, é Deus que está no controle de tudo, né? A gente não é capaz de mudar nada na nossa vida. Nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Então, não adianta a gente tentar mudar o nosso destino. Nós temos que apenas nos submeter à vontade de Deus. Outro ponto que a gente pode trazer para essa palavra é que os planos de Deus são maiores que os nossos. Muitas vezes a gente faz muitos planos, não é errado fazer planos, mas em muitas ocasiões na minha vida, por exemplo, eu fiz muitos planos, e a grande maioria deles não foi da forma que eu pensei. Muito pelo contrário, né? Foram caminhos completamente diferentes. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. O que a gente pensa para a nossa vida, nem sempre é aquilo que vai ser bom para a nossa vida. E Deus, ele tem um caminho traçado para a nossa vida, de forma que a gente não se desvie do caminho dele. E quando a gente é teimoso, quando a gente não obedece à voz de Deus, as coisas começam a sair do controle. Não foi o caso de Jó, né? Jó, ele passou por aquela situação por permissão de Deus. Porque Satanás falou com Deus que ele iria cair, né? Que ele não iria suportar se ele passasse por aquelas provações todas. Mas Deus permitiu, e Deus pode permitir na nossa vida sofrimentos. Mas ainda que Deus permita sofrimentos na nossa vida, a gente tem que permanecer firme. Tem que continuar caminhando. E acreditar que os planos de Deus são maiores que os nossos. Lá em Isaías 55, Isaías 55, versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nessa passagem aí, Deus está mostrando para a gente o seguinte: a gente pode ter até boas intenções, a gente pode ter bons pensamentos, a gente pode ter bons planos para a nossa vida, mas o plano de Deus para a nossa vida vai ser sempre melhor, vai ser sempre o maior.
Então a gente precisa confiar, a gente precisa entregar a nossa vida nas mãos de Deus. A gente não pode ser soberbo e acreditar que aquilo que nós planejamos é o melhor para a nossa vida, porque Deus tem traçado o caminho para a gente. Ele tem feito o caminho melhor para a nossa vida. Aí, eu gostaria também de falar de mais um ponto que mostra para a gente porque nós não somos o centro do universo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Na carta de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo está falando aqui aos Romanos o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo o seguinte para a gente, está dizendo que esse mundo é mau, esse mundo já está dominado pelo diabo. A gente não deve se conformar com ele, a gente não deve tomar a forma desse mundo, mas a gente deve tomar a forma dos pensamentos de Deus na nossa vida. Os nossos pensamentos que têm que se conformar com os pensamentos de Deus, não com o mundo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca fazer com que os nossos pensamentos se conformem com os pensamentos de Deus? Através de uma vida de comunhão com Deus, através de uma vida de oração, uma vida de intimidade. Quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus, os nossos pensamentos vão se moldando aos pensamentos de Deus. E a gente vai ficando cada vez mais parecido com Deus. E a gente traça esse caminho através da obediência. Lá em Tiago 4, versículo 3, diz que pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes a gente pede, a gente traça planos, mas esses planos não estão de acordo com a vontade de Deus, eles estão em contraponto àquilo que Deus deseja para a nossa vida. Por isso que Deus não atende. Muitas vezes Deus não atende porque a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Aquele caminho vai ser um caminho que vai te levar à ruína. Aquele caminho pode ser um caminho que vai levar você a perder a sua salvação, vai levar você a se desviar. Então Deus, Ele vai traçando, Ele vai colocando na sua vida impedimentos para você fazer certas coisas, para você não ir por aquele caminho, porque não é a vontade dEle. Amém? Em 1 João, capítulo 5, nós podemos aqui, capítulo 5, versículo 14, nós podemos encontrar aqui o segredo. Qual é o segredo para a gente poder ter nossas orações atendidas? E é esta a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, para que a gente tenha eficácia na oração, para que a gente tenha eficácia nos nossos planos, os nossos planos, as nossas orações têm que ser segundo a vontade de Deus. Amém? As nossas orações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. E como que a gente faz isso? Levando uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de oração, jejum, leitura da palavra. É esse que é o caminho que João está dizendo aqui para a gente. Muitas vezes a gente fica até aborrecido, né? Fica até aborrecido com Deus, né? Fica de cara fechada, porque Deus não faz a nossa vontade, Deus não nos dá o que a gente quer, mas na verdade, a gente não sabe se aquilo que a gente está pedindo para Deus é uma maldição. Se aquilo que a gente está pedindo para Deus vai trazer maldição para a nossa vida, para a nossa família. Então a gente tem que ter esse entendimento. Muitas vezes eu fico meio rabugento também, né? Eu peço a Deus, né, para mudar meu coração, porque às vezes as coisas não acontecem ou demoram a acontecer. E a gente é ansioso, a gente é ser humano, a gente quer que as coisas aconteçam. Tem muitas áreas da minha vida que eu quero que aconteça e não acontece.
Deus conhece meu coração, Deus sabe das minhas necessidades. E o que eu tenho feito ultimamente é entregar na mão dele. Porque, como a gente já leu anteriormente, a gente não tem controle de nada. A gente não pode controlar nada. A gente não pode acrescentar nada à nossa vida. A única forma que a gente tem de alcançar a vitória é entregar tudo na mão de Deus. Não tem outra forma. Não adianta. Pelo nosso próprio braço, a gente não vai alcançar a vitória. A única forma é quando Deus está conosco. Então, mesmo quando as coisas aparentemente ruins podem estar acontecendo com a gente, na verdade, pode ser uma preservação de Deus. Pode ser Deus nos preservando, pode ser Deus nos guardando, cercando a nossa vida do mal. Então, quando a gente vê, poxa, eu estava indo com o meu carro e de repente o pneu furou. Será que se aquele pneu não tivesse furado, você não teria sofrido um acidente? Será que Deus não está te guardando? Acontece uma coisa que aparentemente ruim na sua vida, que você olha e você reclama. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Reclamar. A primeira coisa é reclamar com Deus daquilo que está acontecendo. Mas, na verdade, muitas coisas que são aparentemente ruins podem ser um livramento de Deus para a nossa vida. E, por último, aqui para finalizar, essa palavra, eu não sou o centro do universo, você não é o centro do universo. Quando a gente pensa no centro do universo, quando a gente olha para a ciência não sabe até hoje o que é o centro do universo. A ciência ainda não descobriu. Apesar de toda a tecnologia, apesar de tantas mentes brilhantes que a gente não sabe exatamente como o universo começou. Existe a teoria do Big Bang, que é a teoria aceita que houve uma explosão, mas não explica o que aconteceu antes dessa explosão, o que existia antes dessa explosão. A ciência tenta mostrar para a gente que tudo veio do nada, surgiu do nada, de alguma coisa que não existia. Mas isso é meio estranho, Como é que uma coisa surgiu do nada e tem tanta ordem? Como é que existe a gravitação? Como é que as coisas são tão ordenadas como são, Apesar da ciência não explicar para a gente o que é e quem é o centro do universo, a gente sabe, se a gente olhar a Bíblia. Se a gente for lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, nós vamos descobrir o que, ou mais precisamente, quem é o centro de tudo. Diz assim para a gente: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Nessa palavra a gente descobre não onde é o centro do universo, mas quem é o centro do universo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo criou todas as coisas Deus criou todas as coisas através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verbo, é a palavra de Deus. E por ele e para ele são todas as coisas. Então, Jesus Cristo é o nosso centro, é o centro do universo, é o centro da nossa vida. Através da palavra a gente pode determinar isso. A ciência não consegue determinar, mas pela nossa fé a gente consegue determinar através da palavra de Deus. Que a gente possa colocar Jesus Cristo de fato no centro do nosso universo. Tem até uma música do PG, que diz que seja meu universo, que é muito bonita, Então, que a gente possa fazer, que Jesus seja o nosso universo, que ele seja o universo da nossa vida. E ainda, como diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei na sua salvação. Porque Jesus é a salvação, Jesus é o centro do nosso universo, Jesus é o centro da nossa vida. Ainda que dê tudo errado, ainda que eu não consiga alcançar
os meus planos. Jesus é o centro da minha vida e Ele faz o melhor para mim. E o mais importante de tudo, aquilo que eu tenho que alcançar mesmo de fato é a minha salvação. É a única coisa que eu não posso perder. Ainda que eu perca tudo na vida, mas que eu possa preservar a minha salvação. Que eu possa estar com Cristo lá naquele grande dia, que é a única coisa que realmente importa na nossa vida. Amém?